Olá, benditos! No capítulo de hoje, o foco muda da cura milagrosa para o confronto de poderes, pois quando o poder de Deus se manifesta, o sistema fica incomodado. Aqui não estamos mais diante de um homem curado, mas de líderes confrontados. E por trás desse confronto existe algo maior: poder, controle e a disputa por honra dentro do Sinédrio de Jerusalém. Confira. Atos 4 começa com um balde de água fria das autoridades religiosas. Os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus vão ao pórtico de Salomão, onde Pedro e João estão falando à multidão. O capitão da guarda não era um simples guarda, era o responsável máximo pela ordem no templo, alguém ligado à elite sacerdotal e com autoridade para agir imediatamente em qualquer situação. Já a presença dos saduceus é o ponto-chave aqui. Eles são a elite ligada ao templo, ricos, influentes e interessados em manter a ordem, mesmo que isso signifique cooperar com o Império Romano. Mas há um ponto central. Os saduceus não acreditam na ressurreição, e é exatamente por isso que a mensagem dos apóstolos os incomoda tanto. Falar que Jesus está vivo é confrontar tudo o que eles acreditam. Quando Pedro fala sobre a ressurreição de Jesus, ele não está apenas dando uma notícia religiosa, ele está atacando a base teológica e política que mantinha os saduceus no poder. Portanto, essas autoridades chegam ao pórtico de Salomão no final da tarde e, enquanto Pedro e João estão ainda falando ao povo, são levados presos. A prisão não era apenas física, ela também iniciava um ambiente de pressão e de intimidação, tentando abalar a fé dos apóstolos. Mas, enquanto eles passavam a noite na prisão, sob a pressão do sistema, do lado de fora, a palavra de Deus corria livre e imparável. Muitos daqueles que ouviram a pregação de Pedro creram na mensagem, e o resultado foi uma explosão numérica. O número de homens convertidos saltou para cerca de 5.000. Isso nos revela uma verdade poderosa. O sistema pode prender o mensageiro, mas a semente da verdade, uma vez plantada no coração do povo, frutifica independentemente das grades e das ameaças. No dia seguinte, o Sinédrio, que era o mais alto tribunal e conselho religioso dos judeus, se reúne. Imagine a cena: 71 homens sentados em semicírculo, no centro, Pedro e João, dois galileus com roupas simples e sotaque rústico. O Sinédrio quer saber em nome de quem Pedro e João haviam feito o milagre do coxo andar. No mundo bíblico, o nome não era apenas uma palavra, significava autoridade, poder e representação. Quando os líderes perguntam em nome de quem eles fizeram o milagre, eles não estão pedindo uma identificação. Eles querem saber a origem daquela autoridade, quem está por trás deles e de onde vem esse poder. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, responde ao interrogatório com uma coragem que o sistema não esperava. Ele começa expondo o absurdo da situação. Se eles estão sendo julgados por fazer o bem a um homem enfermo, então realmente todos precisam saber de onde vem esse poder. Ele declara sem hesitar que o coxo foi curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que as autoridades crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou. Em seguida, Pedro cita o Salmo 118 e usa uma imagem que todos entendem: a construção. Em uma cidade como Jerusalém, marcada por grandes pedras e edifícios imponentes, a ideia é clara: uma pedra rejeitada pelos construtores nunca deveria se tornar a principal. Mas foi exatamente isso que Deus fez, e o impacto é direto. Aqueles que se viam como especialistas na lei de Deus, como os construtores da fé, erraram no ponto mais importante. Eles rejeitaram justamente aquele que Deus estabeleceu como fundamento.
E então Pedro solta a declaração que ecoa acima de qualquer tribunal. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Naquele momento, o réu vira pregador, o julgamento vira proclamação e fica claro que a autoridade do Espírito Santo é maior do que qualquer sistema humano. O texto diz que os líderes ficaram admirados com a ousadia de Pedro e João. Eles sabiam que os dois eram homens iletrados e incultos, o que significa que eles não tinham treinamento nas escolas rabínicas de elite, como a de Gamaliel, por exemplo. Para o Sinédrio, era um insulto à lógica que homens sem o selo acadêmico da época pudessem articular uma defesa tão brilhante e ainda realizar milagres. A autoridade de Jesus estava quebrando o monopólio do conhecimento que até então era limitada a uma elite sacerdotal. O Sinédrio fica em silêncio diante de uma evidência impossível de negar. O homem curado estava ali, de pé, ao lado de Pedro e João. Sem argumentos teológicos para rebater o milagre, as autoridades ordenam que os apóstolos saiam da sala para decidirem o que fazer. O dilema é claro. O milagre é notório em toda Jerusalém e eles não podem desmenti-lo sem perder a credibilidade. A solução encontrada foi a intimidação, proibir os apóstolos de falar ou ensinar no nome de Jesus. Mas ao comunicarem a sua decisão, Pedro e João chocam o tribunal ao dizer: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sem encontrar um jeito de castigá-los por causa da pressão do povo, as autoridades os ameaçam mais uma vez e então os liberam. Enquanto isso, o povo continua glorificando a Deus pela cura do homem que era coxo. O capítulo destaca que esse homem que recebeu a cura tinha mais de 40 anos, reforçando que o que Deus fez foi restaurar uma vida que o tempo e a medicina da época já haviam sentenciado à paralisia. Após serem soltos, Pedro e João voltam para a comunidade e relatam tudo o que aconteceu. Em vez de recuar pelo medo ou pedir proteção, a igreja reage com uma oração unânime de exaltação à soberania de Deus. E o pedido deles não é para que a perseguição pare, mas para que Deus lhes conceda a ousadia para continuar pregando e estenda sua mão para realizar curas e milagres. E a resposta divina é imediata e física. Ao terminarem a oração, o lugar onde estão reunidos começa a tremer. Todos são cheios do Espírito Santo e passam a anunciar a palavra de Deus com coragem redobrada. Esse trecho revela que a oração da igreja não era um refúgio para o medo, mas uma usina de poder que transformou a ameaça do sistema em combustível para o avanço do evangelho. O capítulo termina descrevendo como a comunidade cristã vive uma harmonia tão profunda que possuem um só coração e uma só alma. Essa unidade espiritual se traduz em uma renúncia total ao egoísmo. Tudo o que eles têm é compartilhado. Há uma graça tão abundante sobre eles que atrai a todos na cidade. Também não havia nenhum necessitado entre eles, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o valor aos apóstolos para que fosse distribuído conforme a necessidade de cada um. O capítulo destaca a figura de José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Ele vendeu um campo e entregou o dinheiro todo aos apóstolos, tornando-se um exemplo vivo dessa nova cultura de desapego e cuidado mútuo que definia a identidade da igreja. Com atitude como essa, eles estavam criando uma cidade alternativa dentro de Jerusalém, onde a lealdade a Jesus superava a segurança da propriedade privada. Atos 4 revela que a mensagem de Cristo sempre confronta sistemas que vivem de controlar e excluir. E quando esse confronto chega, não é a posição nem o status que nos sustenta, é a nossa comunhão com Jesus. Quem caminha com Cristo carrega uma autoridade que sistema nenhum consegue calar. E para encerrar esse capítulo, vamos à frase para a nossa reflexão.
A autoridade espiritual não nasce de títulos ou diplomas, mas do tempo gasto na presença de Jesus e da coragem de obedecer a Deus antes que obedecer aos homens. Se nesse capítulo o sistema tentou calar a igreja, no capítulo 5, Deus vai mostrar que o maior perigo não está fora, mas dentro. É um capítulo sobre poder, santidade e muito temor. Não perca o capítulo de amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.